Pessoal, bom dia. Então, a aula é sobre puberdade e adolescência, uma jornada de fato, de transformação, de mudanças. Eu tenho um neném de 12 anos, vai completar agora de 18 de dezembro, e eu estou vivendo isso na pele. De fato, não é mole. Uma criança que era meiga doce, não respondia o pai, hoje chama o pai de chato. Não sei por quê. Mas é simplesmente algo que realmente tem mudanças e nós vamos entender isso, tentar entender isso da parte médica e algumas patologias que entram neste cenário. Bem, nós vamos falar sobre fisiologia, principalmente sobre fisiologia. Acho que a gente entendendo a fisiologia conseguimos dominar um pouco mais. Sobre a cronologia da puberdade, é importante entendermos como que se dá e que tempo que se dá. Ao longo dos anos, a cada década, a cada 2 décadas, e essas datas têm mudado, né, de tal ano a tal ano. E nós vamos tentar entender o porquê. O que é variável benigna, o que sai do padrão, mas é bom, e o que não é, as doenças, como puberdade precoce, puberdade tardia e os distúrbios da mulher relacionada. Eu vou abordar não somente mulher, eu vou abordar o homem também, para a gente dar uma pincelada aí, e eu vou falar um pouco sobre os casos clínicos. Alguém me informa o tempo a cada 10 minutos, por favor. Bem, então, sendo clássico, a puberdade é o processo de transição, que envolve mudanças hormonais, uma transformação físico-química e uma transformação psicossocial. Acabei de falar que eu estou vivendo isso, e vocês lembram dessa fase, talvez, que é uma fase conhecida como a rebeldia, uma fase de mudanças de comportamento, cabeça de criança com corpo de adulto, e decorre uma série de transformações de fato hormonais, fisiológicas. Bem, a fisiologia da puberdade, eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Tá em dias aí, meninas? 3? Tá em dias? Vamos lá, vamos testar? Então, o hipotálamo, ele libera pulso de GNRH. Aonde que esse pulso é liberado? No hipotálamo, né? Mas qual lugar do hipotálamo? No núcleo arqueado. Existe uma zona chamada núcleo arqueado, que é onde se localiza ali, onde que é a área que vai ser liberada esse pulso de GNRH. Por feedback, vai estimular a hipófise ali. Qual parte da hipófise, Camila? Adeno hipófise, isso aí. A gente tem que ter uma paciência, tá? E a hipófise vai estimular as gônadas, tá? Testículo no menino e ovário na menina. E isso vai liberar hormônios sexuais, certo? Qual que é o principal hormônio no homem? E na mulher? Não, a Camila sabe. Na mulher também é a testosterona, mas o hormônio feminino é o estradiol, tá? Bem, então, lá nesse eixo, lá na zona ali do núcleo arqueado, que é uma zona que embriologicamente tem origem com o sistema olfatório. Isso até explica o fato de algumas mulheres menstruar em conjunto, porque libera feromônios. E lá, em uma dada época, é dado um destravamento. Vocês já se perguntaram por que a gente não... Nós não temos a questão ali do desenvolvimento sexual quando criança? Tem uma parte aqui que eu explico isso. Veja só, aqui. Existe um freio ao longo da nossa vida que mantém quiescente o nosso sistema ali de gônadas, a nossa liberação
de hormônios, né? Durante toda a nossa infância, esse neurohormônio, o macorin 3, ele inibe essa zona do núcleo arqueado de disparar. Simplesmente, ele deixa quiescente ali, junto com alguns neurotransmissores, neuromoduladores, né, o GABA, o GNRH, deixam isso quiescente, parado, durante algum tempo. E por algumas situações o nosso corpo vai sendo estimulado. Esse freio começa a soltar e de repente liga um acelerador. É um sistema realmente de freio, aceleração. O que acelerava, o que freava deixou de frear e de repente alguns neuromoduladores como a quispeptina, o neurônio KNDY e o glutamato, eles começam a estimular o sistema nervoso a disparar o pulso de GNRH. O pulso de GNRH, ele funciona em frequência. Dada a frequência, ora ele estimula FSH, dada a frequência, ora ele estimula LH. A função é esta. E ao longo da vida, nós percebemos que assim, as nossas avós, bisavós, elas menstruavam com 16 anos, com 17 anos, com 15 anos. Uma mais precoce era 14. Quem tem filha aí? Tem filha. Com quantos anos sua filha menstruou? 13. Sua filha foi até um pouco mais para frente. Mas hoje, no consultório, as meninas estão menstruando com 9 anos, com 8 anos, com 10 anos. Normal é 10 anos hoje, 10, 11. Quem menstruou aqui com 10, 11? Ninguém. Vocês, depois dos 12? Pois é, vocês estão velhas já. O normal hoje é com 9, 10 anos, 11 anos, as meninas estão menstruando. E eu pergunto para vocês, vocês podem me responder, não tem nenhum problema. O que faz essas moças menstruarem mais cedo? Estímulo. Sim, é algo que acelera. E que estímulo é esse? Visual, muito bem. O século das luzes, né? O mundo das luzes, da tela, né? A tela, ela influencia, sim, a questão de acelerar esse processo. Qual que é um outro motivo? Eu acho que Alimentação. Gordura. O excesso de carboidrato, de açúcares, colocam o sistema ali, nosso tecido adipócito, em excesso. E o tecido adipócito libera leptina, que comunica com esses aceleradores, trazendo a puberdade um pouco mais precoce, tá? Então, nada mais é para a gente entender de fato que o núcleo arqueado, ele é destravado. Uma vez que ele destravou, nós temos a liberação do GNRH em frequência, tá? E aí, estimula FSH, LH, e o FSH e o LH vão estimular as gônadas. No homem, quais as duas células estimuladas? Leydig e Sertoli. A célula de Sertoli é responsável pela espermogênese. E a de Leydig? Androgênese. Na mulher, que é o que nos interessa neste momento, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Quais são as duas células? Teca e granulosa. Quem estimula a teca? LH. Boa, menina. Quem estimula a granulosa? FSH. Perfeito. Qual que é a camada mais externa? A teca. A teca é a camada mais externa do folículo. E ela é estimulada pelo LH, para vocês nunca mais descrescerem. Teca é uma palavra pequena e LH é menor que FSH. Granulosa é uma palavra, é tosco, mas a gente não esquece mais. FSH.
Então, a teca é estimulada pelo LH, que vai produzir androgênios, androstenediona e a testosterona. 2 androgênios. Quando eu falo que o hormônio predominante na mulher é a testosterona, é por conta disso. A teca produz muito mais hormônio do que a granulosa, de fato. E o tempo todo ela está produzindo androgênio na mulher, que passa para a granulosa. Na granulosa acontece um fenômeno chamado aromatase. E a aromatase vai converter a androstenediona em estrona e vai converter a testosterona em estradiol, certo? Vamos entender o ciclo da mulher só nessa teoria? No começo do ciclo, começa uma abordagem maior de FSH do que LH, para recrutar vários folículos. Recrutando vários folículos, o LH também começa a agir, produzindo testosterona e androstenediona. Esses passam para a granulosa, que começa a elevar o estradiol. Eleva o estradiol, eleva o estradiol, eleva o estradiol, elevando o estradiol, LH, estradiol, LH, estradiol, LH. O estradiol vai lá, ele faz feedback negativo, geralmente, com a hipófise. 10, obrigado. Ele vai lá na hipófise e faz um pico, ele faz um estímulo, né? O pico de estradiol faz um estímulo na hipófise que faz o pico de LH, uma liberação grande de LH. Essa liberação de LH é o feedback positivo que vai dar o aviso para o folículo dominante. A mulher desenvolve um folículo dominante por mês. Vai dar um aviso assim, ó, daqui 36 horas você vai estourar, liberar o óvulo. Mas não é simplesmente liberar o oócito. Esse aviso matura o oócito, né, de oócito primário para um oócito secundário. Ele vai maturar. 36 horas depois é liberado como se fosse uma mágica. E é exatamente 36 horas de relógio. Na reprodução humana a gente faz o trigger, né, faz esse gatilho artificialmente e marca a coleta dos óvulos exatamente 35 horas e 30 minutos. Após, se atrasar, você jogou ali 20 mil reais no lixo, mais ou menos isso. Então, basicamente é assim que funciona o ciclo hormonal da mulher, sendo claro, simples, para nunca mais ninguém esquecer. A partir daí, vai formar uma substância que é amarela, chamada corpo lúteo, lúteo de amarelo. O corpo lúteo associado a colesterol, por isso que ele é amarelo, via 2 vias, delta 4, delta 5, que não entra aqui muito na aula, vai começar a liberar progesterona. O FSH começa a cair, porque ele já estava sendo bloqueado pelo estradiol, o estradiol começa a cair, mas em leve quantidade, e a progesterona começa a subir. Para quê? Para gestar, progestar. É o hormônio a favor da gestação. Da segunda fase, da fase lútea, do corpo lúteo, progesterona. Então, estradiol e progesterona elevados, esperando com que aconteça a anidação. Esse corpo lúteo ele começa a ficar branco, o corpo albicans, né? E de repente ele perde a sua função, se não estimulado pelo embrião implantado, o estímulo através de uma molécula chamada HCG. Ponto final, não estimulou com HCG, a progesterona desaba, estradiol desaba, mulher menstrua. E começa a brincadeira tudo de novo. Entendemos o ciclo menstrual, entendemos por que esse ciclo é ativado apenas na puberdade, porque o núcleo arqueado está em quiescência até lá. Temos um evento paralelo a isso, tá? Não é esse eixo, é através do ACTH, que é a adrenarca. É um processo, inclusive, que acontece antes, né? Um pouco antes da puberdade, que é o aumento do DEA, do DAS, tá?
que vai ali estimular algumas áreas importantes, inclusive ajuda a destravar o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E é caracterizado como aumento de acne, porque o ACTH, o DEA, ele eleva, vai aumentar a oleosidade na pele, com isso vai aumentar a acne, vai ter um aumento da sudorese, pode ter um cheiro mais forte, não quer dizer que é um odor fétido, mas pode ter um cheiro mais forte, tanto na menina quanto no menino. E a adrenarca dá o primeiro passo para o recrutamento dos pelos pubianos e axilares, que a gente chama de pubarca, correto? Bem, existe uma classificação que deixa isso bem linear para nós, deixa isso entendido, que é o estadiamento de Tanner, né? E ele fala assim, olha, para a gente entender que a mulher vai entrar na puberdade, basta observá-la, simples. E nós temos uma classificação que olha para a mama e para os pelos da mulher, que é a classificação de Tanner, certo? O primeiro sinal de desenvolvimento da puberdade é o broto mamário, é a telarca. E ele acontece a partir de 8 anos. Então a mulher começou a aparecer o broto mamário, nós entendemos que ela está começando a puberdade, antes mesmo de menstruar. Ele é um prenúncio, inclusive, da menstruação, que é a menarca. Quanto tempo depois do broto mamário essa mulher vai menstruar? Cerca de 2 anos. Então, o bom médico, ele não está preocupado com a menstruação, ele está preocupado com o broto mamário, porque se isso for precoce, ele já vai começar a dar, ali entrar e fazer alguma coisa, para não impactar emocionalmente, socialmente, até ali no corpo desta mulher, certo? A partir da telarca, começa a ter um aumento ali do crescimento, tem o estirão, é a segunda parte, e depois starta a pubarca. A pubarca, ela aparece depois da telarca. E o nosso último evento ali, na puberdade feminina, é a menarca. Como eu disse, cerca de 2 anos após a telarca. Então é fácil da gente lembrar. TPM. Essa palavrinha lembra alguma coisa para vocês, mulheres? Então, só para não esquecer essa sequência. TPM, né? Telarca, pubarca, menarca. E hoje é dos 8 aos 13. Eu falei que mudou isso. Quando eu estudei isso, era dos 10 aos 16. Depois passou dos 9 aos 14. Hoje é dos 8 aos 13. Você entendeu? Daqui a uns dias eu não sei como é que vai ficar, tá? Então, hoje, o normal, isso é o normal, tá, gente? Uma menina entrou na telarca com 8 anos. Tá tudo certo, mamãe. É isso mesmo, tá? Nossa, doutor, mas não é muito cedo, não. E, ó, tá chovendo no consultório. Porque acontece. E as mães ficam desesperadas. Ela vai 8 anos, minha filha, e realmente é uma criança. Mas entrou na puberdade. Tá, gente? Nos meus slides eu sempre deixo a referência, tá? Ali, da onde que eu tiro isso. E esse é uma atualização de 2024, essa dos 8 aos 13, para ninguém falar que eu estou inventando nada. No homem também, a mesma coisa. Só que no homem o que muda é o testículo. Talvez um pouco mais dificultoso de perceber, né? Você fica palpando testículo com frequência? Não? Nem eu. Mas eu sou obrigado a palpar o do meu filho agora. É uma experiência nova para mim. Então, primeiro que eu odeio testículo. Eu não sei se você gosta, mas
Eu odeio. E agora eu tenho que ficar palpando o testículo de um garoto. E é fato que isso preocupa o pai, porque o pai, às vezes, ele não preocupa. Quem tem filho homem? Tá, é 7, né? Tem a outra pessoa? Quem é? Só ela que é mãe? Só a Ana? Então, só nós 3 vamos conversar aqui. Então, preocupa o pai e a mãe, vocês que serão Camille, que quer entrar nessa jornada interessante. Preocupa, né? O pai fica, será que eu posso falar pinto? Não, né? Será que o pênis do meu filho está normal? Será que o testículo do meu filho está normal? E esses dias meu filho virou para mim e perguntou, pai, cadê meu pinto? Será que eu não vou ter pinto? Aí eu bateu um certo desespero. Eu falo, ai meu filho, tá sendo gravado, eu vou ter que cortar essa parte. E aí ele falou isso, eu falei, tá tudo certo. Eu fui obrigado a estudar essa merda tudo de novo, porque eu sou ginecologista. E aí, cara, nós temos ali um aparelhinho que mostra pra gente o que é o pênis normal e o que é o testículo normal, né? Vocês lembram disso da pediatria? Tá aqui atrás a fotinha, ó. 10 minutos, né? Vocês lembram disso? Então temos aqui uma foto clássica do orquidômetro, né? Todo pediatra tem um orquidômetro, deveria ter no consultório, que tem as bolinhas e o tamanhozinho do pênis, para mostrar principalmente para o pai e para a mãe, porque o mais interessante é mostrar, porque nem todo pai e toda mãe é médico. E aí esse questionamento chega, amigo. Você que quer fazer pediatria, você que trabalha com criança, que quer fazer PSF, isso aqui vai chegar para vocês. O pênis do meu filho está normal? Qual que é a resposta que vocês darão? Então a gente precisa entender. Então primeiro cresce o testículo, depois cresce o pênis. E vocês têm que explicar, ó, o testículo está crescendo e o pênis ele vai começar a crescer em tamanho, depois em circunferência. Este é o padrão. Logo depois que ele cresceu, o pênis cresceu em comprimento, vem a pubarca. A pubarca no homem, então, vem depois do aumento do volume e do comprimento do pênis. Começam os pelos em região ali do pubis e da axilas. E a voz começa a ficar igual a de um galinzé. Ora fica mais grossa, ora fina. E com certeza o homem ele tem um estirão um pouco mais tardio comparado da mulher. Nós percebemos que a telarca, ela vem, logo após a telarca, vem o estirão da mulher. Aqui não, olha só, o homem passa por toda a brincadeira e depois vem o estirão. Além disso, existe uma diferencinha entre o homem e a mulher. As mulheres de 13, 14 anos estão de olho nos meninos de 19, 18 anos. Né? Por quê? Porque as mulheres, elas amadurecem mais cedo que o homem. Elas entram na puberdade mais cedo, a sua cabeça amadurece mais cedo, o seu corpo amadurece mais cedo, ela desenvolve ali fisiologicamente mais cedo do que o homem. Tá? E isso se dá pela própria fisiologia da situação. Aqui, olhando para as mamas, nós classificamos entre M1 e M5. A mama M1 é uma mama pré-puberal, a mama sem mama, só o bico do peito. M2 é a telarca, o broto mamário apareceu. A M3 tem um aumento dessa mama e da areola, mas não faz um sinal clássico que nós chamamos sinal do duplo contorno. Tá? Esse sinal do duplo contorno ele vai aparecer na mama M4, que é a mama
gestacional. É a mama que as mulheres, não sei porquê, iludem que é a mama perfeita, a mama que todo mundo quer ter para o resto da vida. Sendo que a mama madura do adulto é a mama M5. Aquela mama em formato de pera, um pouco pendular, é a mama madura. Em geral, a mama M5 se dá após a gestação, certo? Claro que hoje as mulheres a cada dia engravidam um pouco mais na frente. Então, em algumas, essa mama M5 ela antecede a gestação, até mesmo por conta do sobrepeso e obesidade. Mas a M5 é o último estágio. E a M0? A M0 não existe, tá? Se alguém um dia tentar pegar vocês, a M0 não existe. Há um desenhozinho mal feito que a minha IA fez, era para representar, mas ela não caprichou. Depois a gente compartilha uma tabelazinha. No homem eu já falei, então o testículo cresce, depois o pênis cresce em comprimento, depois em diâmetro, e nós temos um pênis adulto. O tamanho do pênis importa? Importa, né? Não. Seu filho tiver um pênis de 8 centímetros, tá tudo certo? Adulto? Então o tamanho do pênis importa. O médico tem que ir lá e aferir isso, tá? Vocês que vão entrar no PSF, algo que você tem que comentar com o pai. E tem como fazer alguma coisa? Sim, tem como fazer alguma coisa, tá? Eu ia abrir um parênteses aqui, mas pela filmagem eu não vou abrir. Os pelos, então os pelos é uma classificação da pubarca. P1 é os flânelos ou flanela, não sei como que fala. É o pelo pré-puberal, tá? O P2 começa a pelugem ali, um pelo um pouco mais fino, um pouco mais pigmentado, e começa a pegar a região de pubis e axilas, mas não vai para a coxa, nada disso. O P3 é um pelo um pouco mais escurecido, bem pigmentado, já começa a encaracolar, só que ele também não desce para a coxa, para a região de virilha, tá? O P4 já é um pelo de adulto, ele já tem uma área mais marcada, tanto em axila quanto ali em região de pubis, e o P5 é o pelo adulto já clássico. E eu falei para vocês que nós temos as variantes benignas, o que não encontra naquela janela que eu falei, mas que está tudo certo. Então a mulher começou a desenvolver a telarca com menos de 8 anos. Quando eu sei se isso é normal ou se isso está passando do tempo? Você vai examinar a menina, vai entender o que ela come, a dieta é muito importante. Se essa menina tem uma dieta, por exemplo, rica em leite de soja, rica em alguns compostos que existem flavonoides, ricos em estrogênio, pode ser que isso contribua. Outra coisa que é muito comum hoje é o tal da reposição hormonal. Então, se a mãe usa, e algumas mães usam, tá? E coça na criança, na região que ela passa o creme transdérmico, isso passa para a criança e de repente ela pode inclusive menstruar, tá? Então a gente precisa sempre ficar atento a esses detalhes, tá? Mas sempre é necessário investigação. Primeiro passo é você verificar a idade óssea dessa criança e nós fazemos isso através de raio-x. Uma coisa que nós podemos lançar a mão é a dosagem do LH e o EFSH. É esperado que esteja lá embaixo, zerado, né? Então, LH e FSH tem que estar quietinho neste momento. Então, um raio-x ali de punho e o LH e o FSH tira esse medo. E aí, essa criança tem que ficar na sua vista, tem que ficar acompanhando você tem que ficar acompanhando ela de 3 a 6 meses para de fato
dizer que é uma variante normal. Tá? Bem, a adrenarca também pode acontecer. Aí a criança começa a ter um odor um pouco mais característico, mais espinha, e essa também você vai lançar a mão da dosagem de DEA, de hidrotestosterona, do 17-alfa-oxirredutase lá, e os hormôniozinhos para ver dosar FSH, LH, testosterona, que fazem parte da avaliação precoce. Logo na frente nós vamos falar que doenças podem acarretar uma adrenarca precoce. Essa aqui nós já falamos, já foi meia hora de aula. Eu converso mais, né? Quantas horas? 7. Nossa, gente. Puberdade precoce. Como eu falei então, 8 anos, menor que 8, 8 anos já está normal, tá, gente? É menor que 8, não é menor igual. E no homem, o homem é mais atrasado que a mulher, 9, tá? 8 anos é precoce no homem. Afinal, por que nós devemos rastrear puberdade precoce? Porque impacta a vida dessa criança emocionalmente, impacta socialmente, impacta no crescimento. Então nós precisamos, de fato, rastrear e tratar. Tem tratamento? Tem tratamento. Nós dividimos a puberdade precoce em central e periférica. A central é um distúrbio, de fato, ali da liberação de GNRH, ali no núcleo arqueado houve alguma descompensação do sistema que freia e acelera. Na maioria das vezes, nas meninas, é idiopático, tá? Se a criança for mais gordinha, se é relacionada, tem maior tempo de tela, se ela tem história familiar, pode sim contribuir, mas a gente não consegue afirmar isso para o papai e para a mamãe. E nos homens, lesões do sistema nervoso central, tá? Sempre nós temos que pensar em uma puberdade precoce no homem, em lesão do sistema nervoso central. E existe ali tumores do sistema hipotalâmico, o hematoma é o mais comum, que pode causar puberdade central. A puberdade periférica, ela não depende do GNRH, é alguma coisa que está produzindo hormônios sexuais ali fora do eixo. Tumores, né, produtores de hormônio. Essa síndrome de McCann-Albright, que é a síndrome muito identificada pelos dermatologistas por conta de uma mancha, vocês lembram qual? A mancha café com leite, né? Aquela mancha branca e hipocrômica e hipercrômica, um do lado da outra. É uma síndrome rara, enfim, eu só lembro que eu revisei a aula, mas está relacionado à puberdade precoce periférica, né? Então, mas o que caracteriza ela é a pigmentação, a mancha café com leite, associada à adrenarca precoce, à puberdade precoce e fragilidade óssea. Essa criança, ela tem os osteoclastos mais estimulados e ela tem uma fragilidade óssea. A hiperplasia adrenal congênita talvez seja a mais comum que a gente identifica como puberdade precoce, tá? E eu já comentei, exposição endógena a hormônios. É comum, viu, gente? É comum, tá? Hoje em dia é muito comum. Então, diagnóstico, conversar, fazer a anamnese bem feita, entender. Vocês precisam abordar muitas causas, exame físico completo, tem que estadiar essa criança. Estadiamento, eu sempre falo, tem que estar no seu consultório, seja qual for. Se for risco de câncer de mama, aplique estadiamento. Se for risco cardiovascular, aplique estadiamento. Se for
puberdade, aplica estadiamento. Nós temos o estadiamento, tá? E aí você lança mão dos exames. A radiografia tem o método de Pyle, que a gente avalia ali, conforme imagens, padrões, o que é normal, o que é não normal. Essa avaliação foge um pouco da nossa alçada, tá? A não ser quem tem um consultório muito voltado para a puberdade, foge um pouco da nossa alçada. Geralmente, nós solicitamos um raio-x de mãos e punhos para avaliação da idade óssea e o próprio colega radiologista, ele classifica isso, a idade óssea para nós, tá? Dosar LH, FSH, esse é o basal, mas você pode dosar estradiol, você pode dosar testosterona, DEA, androstenediona, a 17 alfa, óxido, ultrassom pélvico, tá? Aí, gente, ultrassom pélvico abdominal, tá? Via de regra, essa menina não era para ter relação sexual, não era para ter sexarca, né? No Brasil, antes dos 15 é estupro, tá? Então, via de regra, não era para ter. Nós sabemos que tem, mas cuidado, porque às vezes o colega pede e não se atenta a isso, ultrassom transvaginal para uma menina de 11, 12 anos, tá? Aí vocês que irão fazer ultrassom, aí tem que ter esse time também. Poxa, você já teve relação sexual, conversar, tá tudo bem, principalmente com o pai e com a mãe, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu já vi da merda, tá? Se eu tô falando é porque, de fato, eu já vi da merda. E quando suspeita de lesão central, ressonância magnética do crânio. Bem, então a classificação de Pyle é essa aqui, né? Não vou me ater, mas é um estadiamento pelo raio-x de mãos. E o tratamento? Nós vamos retardar essa puberdade. E nós fazemos isso com análogo do GNRH. Então vamos fazer a administração, tem administração que é uma vez ao mês, e tem a administração que é de 3 em 3 meses, e nós vamos entendendo como é que está essa evolução. Se dá o tempo que dá para esperar, nós vamos acompanhando a estatura da criança, o peso da criança, vamos dosando hormônio a cada 3 meses, tá? Esse é o acompanhamento. Em geral, nós dizemos que a janela ideal é entre os 9, 10 anos ali, no máximo 12 anos, para a gente ter uma progressão natural, tá? Aqui, as drogas, que eu sei que vocês vão me perguntar, né? Então, é a leuprorelina e a triptorelina, são as drogas mais comuns, tá? A triptorelina, conhecida como Zoladex, que é a mais comum, o SUS fornece, até porque é caro essa droga, não é nada barato, tá? E nós vamos preservar na mulher, principalmente a estatura dela, né? Ainda mais se ela tem uma família um pouco mais baixa, nós sabemos que a puberdade precoce sela ali as epífises dessa moça. Então, principalmente a estatura, mas não só isso. Você imagina uma menininha de 7 aninhos com mama na sala dela, com uma série de coisas, com uma aparência um pouco mais juvenil, assim, uma aparência mais jovem, né? E os rapazes, os adolescentes começam a mexer com ela mais cedo, e ela é uma criança. Isso tem um impacto social importante na cabeça ali da criança, tá? Minha filha usou o leuprorelina, eu falei de 13, mas... Usou? Maravilha. Leonardo com 13, Mas segurou. segurou. Então ela começou com quantos anos? Com 8, Com 8. Hoje é considerado normal, mas existem alguns colegas da pediatria, e isso pode ser tratado tanto pelo pediatra quanto pelo gineco, viu, gente? Tem ginecos em Goiânia que faz consultório só de puberdade hoje. Eu
Legal. E aí, veja só, que às vezes fala assim, poxa, sua filha está com 8 anos, mas está muito baixinha, vamos segurar um pouco mais, né? Esse feeling é importante. Bem, e existe as causas ali periféricas. A hiperplasia adrenal é a mais comum. O tratamento é ajuste de hidrocortisona, que vai aumentar o depósito de cortisona ali e vai reduzir a produção de andrógenos. Sempre a gente tem que pesquisar tumor, e tumor, nessas situações, a gente tira, tá? Exposição exógena simples, tira a exposição, e a síndrome de McCann ali, nós podemos lançar a mão do letrozol. Mas a abordagem dessa síndrome geralmente fica para o endócrino / dermato ali, costuma acompanhar essas crianças. É raro, tá, gente? Eu nunca... Ao contrário, não entrou na puberdade e eu estou na reta final, tá? De repente, a moça está com 13 anos, cadê o peito? Cadê a menstruação? Né? Cadê os pelinhos? Nada disso, tá? E veja só, na mulher existe um detalhe. Ela chegou aos 13 e não teve telarca, você já dá o diagnóstico. Agora, ela chegou nos 13 e teve telarca, você fala assim, pode ser uma variante normal. Vamos aguardar mais 2 anos, mamãe. Nós temos mais 2 anos para aguardar. E aí, se até os 15 anos ela não menstruar, aí sim você abre o diagnóstico de puberdade tardia. Ok? Muito fácil, muito tranquilo. No menino, a principal referência é o volume testicular até os 14 anos. Esse volume tem que ultrapassar as 4 ml, tá? E uma vez que não startou essa mudança do volume, você pode já iniciar a avaliação. Bem, a avaliação do hipogonadismo, ele se dá também central e periférico. Nós aí mudamos o nome, é o hipogonadismo hipogonadotrófico, muito bacana esse nome, e o hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? O hipogonadotrófico é de causa central, então o eixo está ali suprimido. Então nós vamos olhar para o eixo, dosar FSH e LH. Então pode ser constitucional, muito comum, lembrando nesses casos sempre lançar a mão de avaliação de tumor hipofisário, hipotalâmico. Existe uma síndrome chamada síndrome de Kalman. O que é característico na síndrome de Kalman? Que isso, gente? Ausência de cheiro, anosmia. Eu falei para você que a origem do núcleo arqueado na embriologia vem do sistema olfatório. Se ele não tem o núcleo arqueado, gera essa síndrome. Síndrome de Kalman. A criança não sente cheiro, tá? E isso é comum no homem, mas também comum assim, é uma doença do homem e da mulher. Na mulher ela não menstrua, tá? Então, é uma causa de puberdade tardia, tá? Então, síndrome de Kalman. Tumores, que eu já falei, doenças crônicas. Esse é o hipo-hipo. O hipo-hipo é FSH e LH baixo. Ele não tem esse estímulo. É central. Gonadal, hipo-hiper, FSH, LH elevados. A falência é lá no testículo ou no ovário. E aí na mulher, a nossa principal doença é a síndrome de Turner. Nos homens, Klinefelter ou um trauma, alguma coisa que uma doença viral, né? Alguma coisa que torção testicular, né? No homem acontece.
Então, são causas de hipo-hiper, tá? Periférico. Bem, na puberdade tardia, nós sempre vamos lançar a mão disso aqui tudo. Avaliação nutricional, psicossocial, dosagem de hormônios, FSH, LH, prolactina, TSH, estradiol, testosterona, tudo isso. Cariótipo, nesses casos de puberdade tardia, principalmente no suspeita de Tanner ou Klinefelter, lançar a mão do cariótipo com banda G, essa é a forma de pedir. Imagens, tá? Ultrassom pélvico e testicular. Tem uma causa de puberdade tardia na mulher que ela tem telarca, mas não tem menstruação. Qual que é o nome dessa síndrome? Síndrome de Rokitansky, que é uma agenesia dos ductos paramesonéfricos, tá? Ou ductos de Miller, certo? Não desenvolve o terço, os 2/3 superior da vagina, não desenvolve útero, mas tem ovário. Síndrome de Rokitansky. Então ela tem telarca, ela tem desenvolvimento mamário, ela tem pelos, mas não tem menar, né? E aí nós descobrimos como? No ultrassom. Uai, cadê o útero? Ou na ressonância de pelve. Cadê o útero dessa moça? Vê os ovários, mas não vê útero, tá? Então é importante para os três lembrar de Rokitansky. Não é tão incomum assim, tá? Que é uma causa de puberdade tardia. Aí tem outras, Rokitansky, Swyer é outra, depois vocês dão uma lida nisso. Aí tem a de Morris. A de Morris eu não esqueço isso, cara. É que o cara, você chega, ó, essa piada, quem fez médico curso vai lembrar. O cara saiu com a mulher bonita, alta, modelo, aquele porte modelo, né? Chegou, a mulher não tem pelo, sem pelo nenhum, bonito, saiu com ela, casou com ela, e na hora de ter filho, não consegue ter filho. Vai fazer o cariótipo, vem lá, XY, o cariótipo. Aí ele morreu. Você não esqueceu o nome, é a síndrome de Morris. Então a síndrome de Morris é um homem que é mulher. Por quê? É uma insensibilidade ao Y. O corpo, ele não identifica o Y. Né? Então... eu não sei de quem que é, assim, na mídia não. Mas síndrome de Morris. É uma mulher até maior de comprimento que tem testículo. Um testículo primitivo no abdômen. É um homem com fenótipo feminino. O homem, ele é estimulado. Se o homem XY não for estimulado, ele vira mulher, tá? Então, era para todo mundo ser mulher, inclusive. Né? O não estímulo deixa mulher, ali na embriologia. O estímulo estimula os ductos de Wolff. Ela não tem gônada funcional. Ela produz testosterona em níveis baixos, tá? Mas ela é Y. O problema é que essa mulher não tem útero, então não menstrua. Na verdade não é mulher, né? Só fenoticamente é mulher, tá? Mas a parte da genitália externa é feminina, tá, gente? É importante dizer isso. Ela tem o terço inferior da vagina. Então, os 2/3 inferior da vagina. Então, é uma vagina um pouco mais curta, mas a parte dos ductos paramesonéfricos, ela não tem, né? Então, e ela não tem pelo. O que caracteriza a síndrome de Morris é ausência de pelos, tá? Ausência de pelos. A diferença da Rokitansky tem caracteres femininos e tem pelos, tá?
e a de Morris é XY, não tem pelos e não tem caracteres femininos. Ela pode até ter uma maminha, mas pela estrona. O estímulo da estrona periférica, a conversão da testosterona periférica em estrona, pode até dar uma maminha pequena, tá? Então a síndrome de Morris e Rokitansky, vocês lembrarem aí, nome bonito para você dar para os filhos, vocês, Rokitansky, Morris. Então é isso tudo aqui para investigar, tá, gente? Quantas horas? 7h48. Bem, então, sempre no tratamento, nas meninas, primeiro a gente vai ter que saber o que é. Uma vez for Morris, se for ali Klinefelter, se for Tanner, nós vamos lançar mão de reposição hormonal. E reposição hormonal, você já sabe, nós não fazemos oral. Não fazemos oral, tá? Nós fazemos transdérmico ou implantável. Eu incluo... Não, ela é mulher. Ela foi criada como mulher. Ela fenoticamente ela é mulher, ela tem perereca, inclusive, entendeu? Ela só geneticamente é um homem, XY, tá? Mas ninguém precisa saber disso, só ela, entendeu? Então, assim, é mulher, você vai dar estrogênio para ela. Precisa de progesterona? Não, só do estrogênio, tá? Ela não tem útero. Rokitansky precisa de progesterona? Não, só estrogênio, também não tem útero, tá? Tanner precisa de progesterona? Precisa. Tanner tem útero, tá? Então, nós vamos dar 1 miligrama, 2 miligramas, tranquilamente. Essa mulher nova, você pode exagerar no estradiol dela. Pode dar 2 gramas aí de estradiol para ela ali, via transdérmica ou implantável, tá? A questão da progesterona, em quem precisa... Nós podemos fazer de 2 formas. Nós podemos fazer essa mulher ciclar ou não. Podemos usar nos 10 últimos dias ali do mês ou usar o mês todo. Bem, sempre na questão da puberdade, nós precisamos fazer essas, tanto precoce quanto tardia, fazer orientação da mudança do estilo de vida, tá? Se for causas que às vezes existem atletas juvenis que elas praticam tanto exercício que de fato elas não menstruam, tá? Então, ou é tão magrinha que não menstrua. Então precisa falar, olha, tem que comer um pouco mais, né? Tem que aumentar o peso ou tem que diminuir os exercícios, tá muito fadigante, ou você precisa balancear isso de uma forma melhor. Dá ali suporte psicológico, também o estresse pode contribuir para a amenorreia, tá? E o estradiol pode ser lançado mão. Tanner, já falei, o tratamento não muda muito, mas nessas pacientes, tanto Klinefelter quanto Tanner, Klinefelter no homem, Tanner tem que ser sempre quando a janela permite, abordada a questão da fertilidade, tá? Os meninos, a gente estimula com testosterona, tá? No atraso constitucional. Com menino não tem muita mão não, então só coloquei aqui para lembrar vocês. Eu sei que, inclusive, meninos que têm micropênis, pode você estimular com testosterona. A dose, como eu não trabalho com isso, eu não vou dizer, tá? Mas pode sim estimular com testosterona. O distúrbio mais comum para a gente finalizar na adolescência, encerramos a aula de puberdade aqui. Ficou satisfeita, Camila? Só para a gente passar aqui mão na adolescência. Na adolescência, o que é muito comum na mulher? Sangramento uterino normal e dismenorreia primária. Sangramento uterino normal e dismenorreia primária. Sangramento uterino normal
13 anos, 14 anos, chega a mãe lá desesperada. O que eu faço? Nada, só orienta. O que é isso? Imaturidade do eixo. Imaturidade do eixo, mamãe. Aí você tem que explicar isso pra ela. Que porra de eixo é esse? É o eixo Anhanguera? Aí tem que falar, ó, eixo é isso. Tem que contar pra mãe. O médico acha que a mãe é médica. O nosso erro, às vezes, é que a gente não conversa com o nosso paciente. Se vocês conversassem um pouco mais, mitigaria os erros e as decepções, em grande parte. Tem que falar, o eixo é isso, é aquilo, fica tranquilo, isso aí, sua filha está aprendendo a menstruar. É um processo, pode demorar 2 a 3 anos, tá? Não precisa de anticoncepcional, não precisa de nada, tá? O que eu posso te dar é aqui um anti-inflamatório para talvez melhorar a dor, se ela tiver, mais um anti-inflamatório também diminui o fluxo, tá, gente? E toda vez, já entrando em dismenorreia primária, toda vez que a adolescente ela tem dismenorreia primária, você precisa ensiná-la a usar o anti-inflamatório. Porque a mãe acha, às vezes, e ela também, que a dor tem que ficar insuportável para tomar o remédio. E aí fudeu tudo, porque liberou muita ciclooxigenase e essa dor vai demorar a passar. Então, na mulher com dismenorreia funciona o seguinte: sonhou em ter dor, sonhou, acordou, tomou um anti-inflamatório. Tem que estar na bolsinha, tá? Da mocinha, ó, bolsinha, Feudene sublingual, é melhor. Ela põe debaixo da língua, nem de água precisa. Porque isso incomoda, né? Quem teve aqui dos meninos? Incomoda? Muito, acaba com a vida da mulher. E ela não precisa, é o exagero, né? Ela não precisa, é porque o homem não suporta dor. Nos casos de sangramento anormal, avaliar sempre a questão de anemia, tá? Enfim, e lembrar que essa mocinha pode estar tendo relação sexual e simplesmente não contar para ninguém, tá? Lembrar de gravidez também. Eu sempre digo que o adolescente, é bom você fazer a consulta em 2 times, com o pai e depois sem o pai e a mãe, no caso. O tratamento eu já falei, né? Já abordei, que é importante a gente sempre entender que o ciclo da adolescente, ele pode ter variações. É muito comum a gente ter o diagnóstico ali de síndrome dos ovários policísticos na adolescência. Esse diagnóstico, na adolescência, ele exclui ultrassonografia. Você não aplica o critério de imagem na adolescência. Menor que 18 anos, 2 critérios. Hirsutismo é obrigatório ter e obrigatório ter amenorreia. Os 2 são obrigatórios. Imagem, toda adolescente tem ovário micropolicístico. Toda adolescente tem ovário micropolicístico, tá? Por quê? Porque ela é fértil, pô. O ovário dela tá bombando. Então, não é critério diagnóstico a imagem, tá? Você tem que observar essa adolescente sempre. Bem, orientar estilo de vida, aí, perfeito. Ela tem hirsutismo, ela tem amenorreia, perfeito? Ela simplesmente agora tá com peso alterado, tá tendo bigodinho, tá tendo pelificação onde que não era para ter, né? Barbinha. Então, o que nós vamos orientar? Estilo de MEV, mudança do estilo de vida. Primeira coisa, mãe, sua filha tem que fazer atividade física, sua filha precisa comer direitinho, veja só, tá comendo muito açúcar, tá comendo muito carboidrato, tá? Ensinar esta mamãe que a filha dela precisa ter um estilo saudável. E é a mãe, viu, gente? Não adianta, você acha? Meu filho, 12 anos, fala pra ele, você não pega ele e põe na academia, amigo? Não vai não, né? Se eu falar para ele, se eu comprar Coca-Cola e falar não toma Coca, ele vai tomar, tá? Então, assim, é a mãe que tem que ser orientada. A não ser que, infelizmente, em alguns casos, seja desprovida de pai ou mãe, more enfim, existem, tá? Pode lançar a mão de espironolactona, dose baixa, 50 miligramas, para proteção de pele e diminuir a exposição ali de acne, etc.
E a metformina pode ser usada, é muito bacana mesmo, tá, gente? Pode usar incretina? Pode usar incretina. Se ela tiver obesidade, não só pode como deve. As incretinas são, os análogos do GLP-1 são liberados a partir de 12 anos. Gente, eu ia falar de caso clínico, mas eu vou só passar aqui, tá? Que eu sabia que eu ia atrasar. Então, 7 anos e 11 meses, desenvolvimento mamário progressivo há 8 meses. Tanner M3 sem pubarca, crescimento acelerado, ou seja, já entrou no estirão, LH de 0,6, tá lá, elevado para a idade. Estradiol detectável, o que é isso? Diagnóstico. Puberdade precoce, central ou periférica? Tá escrito, né? Eu devia ter tirado. Então, de causa idiopática, né? Cadê a estatura dessa criança? Eu deveria ter colocado a estatura aqui, tá? Então, nós podemos e devemos, nesse caso, segurar o crescimento ósseo, tá? Porque esse caso era uma baixa estatura, eu esqueci de colocar. Mas veja só, 7 anos e 11 meses, tá? Então, instalou nessa criança uma puberdade precoce. 7 anos, gente. 8 anos, eu ainda sou dos antigos, eu acho que era com 9. Mas, assim, a gente precisa já lançar a mão de tratamento, tá? Outro casinho aqui, causa periférica, lá, síndrome de McCann lá, ó. 4 anos, começou a sangrar a mancha, café com leite, tá? E aí, vai dosar o LH, tá suprimido, ou seja, tá quiescente, nada central, mais o estradiol altíssimo, ou seja, existe um estímulo periférico, né? E lá, quando olha a pelve, o ovário está funcionante. Então, o que é isso? Síndrome de McCann, alteração grave assim, para quem vai fazer residência, café com leite, fragilidade óssea, puberdade precoce. É as 3 coisas que você precisa saber para responder isso. E o tratamento é feito com letrozol, tá? O que é o letrozol? É o inibidor de estrogênio. Homem, menino, 8 anos, 10 meses, voz grossa, testículo lá começou a desenvolver, o pênis cresceu em comprimento, LH basal 0,6, testosterona elevada, né? Idade óssea lá na classificação de Paley, mais 2, tá? Que é isso? Puberdade central precoce, e aí nós também vamos retardar a puberdade dele, tá? Sempre em meninos, lançar a mão de ressonância de crânio, tá? Menino, tardia, ao contrário, então, 14 anos, 6 meses, a estatura baixa, o pai leva lá, menino, é o pai que leva. A preocupação do pai é o pênis, cara. O negócio tá pequenininho, doutor, o que tá acontecendo e tal. E aí vai fazer uma checagem, o LH baixo, LH e FSH baixo. Não estimulou ainda. O núcleo arqueado está quiescente, está quietinho. Então é um atraso constitucional. Testosterona baixa, não é periférico, a gente fica mais tranquilo, não é tumor, nada disso, tá? Então, de fato, a gente vai... principal diagnóstico que a gente tem que fazer sempre, Klinefelter no homem, Klinefelter. E aí pedir o cariótipo com banda G. O cariótipo veio normal, então fica tranquilo. Ressonância, normal, não é tumor, nada disso. Então nós excluímos sempre atraso constitucional, diagnóstico de exclusão, tanto no homem quanto na mulher. Então a gente ficou tranquilo, é constitucional. Não é constitucional fazer nada? Não, você tem que fazer, filho. Vai ficar com o pinto pequeno? Não vai deixar o menino com o pintinho lá. Precisa ajudar o menino. Então, testosterona intramuscular.
Eu falei que a dose eu não tenho muito manejo, mas a literatura fala a partir de 50 a 100 miligramas você entra.